Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus aqui presente, hoje iniciamos o tríduo em preparação para a festa de Santo Antônio. E por isso, a partir da liturgia de hoje, nós queremos também aprender um pouco mais sobre a vida deste grande santo que marcou profundamente no período do seu nascimento, ou seja, o século XII. Santo Antônio, ele nasceu a 5 de agosto de 1195 e teve um espaço curto de vida, se assim podemos dizer, ou o tempo de vida que Deus concedeu a ele. Ele celebrou a sua Páscoa eterna a 13 de junho de 1231, portanto, 36 anos de idade. Veja que na primeira leitura de hoje, notamos que o profeta Elias, um grande homem de Deus, que entregou a sua vida ao chamado de Deus, ele está diante de situações delicadíssimas, como já estamos notando desde dias anteriores sobre a sua missão. E por isso ele agora se encontra em um lugar de refúgio, onde ele foi buscar uma resposta, uma oração, se refugiar na presença de Deus. E notamos então que em momentos como este, na vida de Elias, no caso, mesmo passando por momentos desafiadores em sua vida, ele nunca abandonou os caminhos de Deus. Repare bem que algo semelhante nós podemos também observar na vida de Santo Antônio de Pádua. Mesmo que sejam séculos de diferença, notamos que quando Deus ele se faz presente na vida deste ou daquela pessoa, não importa o período histórico ou o tempo em que cada pessoa vive. Nos parece que o mais importante é que, independente de tempo histórico, o ser humano esteja sempre preparado para viver e ofertar a sua vida a Deus. Santo Antônio, ele teve essa coragem, esta ousadia. E é interessante observar alguns dados de vários estudiosos sobre a vida de Santo Antônio, pois alguns ainda dizem que o nascimento dele, por ter sido no dia da Assunção de Nossa Senhora, uma data bastante significativa para a Igreja, pois a Assunção de Nossa Senhora aos céus, ela nos arremete a um pensamento belíssimo de Deus, o qual nós vemos que o ser humano, ele nasce para o céu. É um dos significados da Assunção de Nossa Senhora. E Santo Antônio, tendo nascido neste dia da Assunção, então muitos já dizem que se trata de um nascimento predestinado por Deus. E nos faz pensar, então, que desde o início de sua vida, as aspirações que Santo Antônio de Pádua teve, buscando a presença de Deus, ora se dedicando ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Aliás, falando de Sagradas Escrituras, foi um homem muito douto no entendimento, na compreensão da Sagrada Escritura. E assim ele o fazia tão bem, de maneira
tão inteligente, que trazia em suas palavras belíssimas pregações, a tal ponto de inúmeras pessoas se converterem, até mesmo quando estava escutando os discursos daquele grande santo. E não somente isso, a liturgia de hoje também, ela nos brinda com uma passagem belíssima do Evangelho, a qual, longe de ser um peso para a igreja ou para cada fiel que a escuta, pois quando nós vemos Jesus anunciar algumas máximas a respeito da vida pecaminosa que a igreja ou cada filho e cada filha deve evitar, seja mesmo por pensamentos ou olhares, como assim nós vemos no Evangelho, mais uma vez percebemos que uma instrução como essa, ela cai como uma espécie de luva na vida de Santo Antônio, porque notamos claramente que Santo Antônio, ele não somente observava atentamente todas as instruções da Sagrada Escritura, mas também a partir da sua ordenação sacerdotal, que foi na ordem dos agostinianos, e depois de um tempo que ele se tornou franciscano, mas a partir do momento que ele se sentiu aquela pessoa compelida a anunciar o Evangelho quando foi ordenado, em todos os momentos e ocasiões necessárias, ele então repudiava qualquer tipo de ação pecaminosa, estando aqui em plena consonância com aquilo que Jesus nos instrui no Evangelho de hoje. Repare bem como as Sagradas Escrituras, ela nos faz observar atentamente que podemos aprender sobre toda a vida de Jesus Cristo a partir de vários santos e santas da igreja. E isto Deus gostaria de fazer, não somente com este ou aquele santo, ou em determinada época da história, mas nos tempos atuais em que nós vivemos, Deus também tem o mesmo desejo de fazer com que a sua igreja, os seus filhos, observem atentamente tudo aquilo que é instruído na Sagrada Liturgia e observem também que seja o profeta Elias na primeira leitura de hoje, ou seja este olhar sobre a vida de Santo Antônio, Deus não quer se manifestar só na vida deste ou daquele, mas hoje também, nos tempos atuais, Deus gostaria muito de que vários filhos e filhas dentro da sua igreja entregassem a sua vida para se tornarem instrumentos na mão de Deus. Seja como foi o profeta Elias citado na primeira leitura, ou seja como nós estamos vendo a vida de Santo Antônio de Pádua. Hoje, Deus quer muito se manifestar e comunicar a sua graça também na sua vida. Observemos os exemplos desses grandes heróis bíblicos, ou mesmo desses santos agora após a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E tenhamos coragem de imitar os passos de cada um deles, pois Deus chama os seus filhos a serem instrumentos em sua mão,
E assim como fez Santo Antônio, anunciou tão belamente a palavra de Deus e ajudou na conversão de tantas pessoas, curou tantas outras. Assim Deus quer fazer com a vida de todos os seus filhos e filhas, também nos tempos atuais. Tenhamos o nosso coração voltado para a reflexão da nossa liturgia e sigamos os passos dos nossos amigos santos que já estão no céu. Amanhã nós continuaremos a refletir ainda mais sobre a vida de Santo Antônio, partindo sempre da liturgia do dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.